Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje trazendo um tema aparentemente muito complexo, né? Como é que eu posso conhecer a Deus? E essa provavelmente é a maior dúvida que o ser humano tem em todos os tempos, desde que ele reconheça a sua finitude e a sua limitação enquanto humano. Em algum momento na vida nós nos sentiremos impotentes, ou seja numa enfermidade, ou seja num problema, às vezes até numa dívida, às vezes em uma dor que nós estamos sentindo. E a necessidade de Deus para o homem em algum momento vai aparecer, e isso é inevitável. Se o homem não tem nenhuma necessidade de Deus, ele vai ter intrinsecamente dentro dele mesmo uma fome que ele não sabe explicar, um vazio que ele não sabe explicar, e eu costumo chamar esse vazio de Deus. E que ele precisa, para toda criatura, ter esse vazio preenchido. E ele é extremamente possível de ser preenchido. Um ponto importante que dentro da teologia, na filosofia nem tanto, mas na teologia sim, nós encontramos uma passagem bíblica no livro de Romanos que fala um pouquinho sobre a revelação natural de Deus. E se você nunca teve contato com esse termo sobre revelação natural, eu proponho e eu sugiro que você vá atrás e pesquise por você mesmo o que significa revelação natural, e eu vou ler aqui para vocês. Na minha Bíblia, JFA vai parecer um tanto quanto complexo, mas qualquer outra tradução com um português menos arcaico vai ficar mais simples de você entender. Mas eu vou ler para você. 1 Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus se revela em toda a obra da criação, e todo homem será indesculpável de não notá-lo. Um ponto interessante é que o que nós compreendemos como revelação de Deus e sobre Deus está dentro do que nós cristãos, ou qualquer igreja que tenha a Bíblia como pedra principal do nosso entendimento, ou como meio principal da nossa compreensão, nós vamos sempre nos voltar para a palavra de Deus para poder conhecê-lo, para poder saber quem ele é e o que ele quer de nós e para nós. E para isso eu vou convidar todos vocês como se nós estivéssemos agora numa grande estrada. E essa estrada, quando nós viajamos, e eu lembro na minha infância, meu pai ia muito para Barretos, ali no interior de São Paulo, e pegava uma avenida, uma rodovia muito grande, e às vezes tinha algum fluxo de carro, outras vezes não, mas quando nós estamos na estrada, nós só vemos aonde nós estamos, e na nossa frente, além da estrada, as placas de sinalização ou de indicação. E vai parecer estranho, eu ainda criança, eu não entendia os sinais ainda, eu não entendia o que significava aquelas setas, ou significava aqueles símbolos, e quando meu pai, dirigindo aquele carro, via um símbolo, logo ele sabia o que o símbolo estava dizendo. E o mais interessante é que, com o passar dos anos, eu tinha vergonha de perguntar para o meu pai, ou para minha mãe, ou para alguém mais velho, o que aqueles símbolos diziam. E tanto é que um dia eu passei em frente a um shopping chamado Shopping Interlagos, na zona sul de São Paulo, aqui, para quem conhece. Lá tem como se fosse um catavento, um negócio grande assim, e eu achava que aquilo nascia do chão, olha só, feito de concreto. Tamanha a minha ingenuidade, tamanha a minha ignorância sobre as coisas. Eu costumo dizer que aquela pessoa que não estuda a Bíblia, aquela pessoa que não lê a Bíblia do ponto de vista teológico e do ponto de vista religioso, se você não conhece a Bíblia, você provavelmente seja uma criança que vai entender Deus e vai compreender Deus com a sua criatividade, que de algum modo é muito bonito. Mas vamos voltar para a estrada.
E quando eu via meu pai obedecendo aqueles símbolos, era muito legal. A rotatória, a seta, os sinais de parada. E era interessante que quando a gente estava com vontade de ir ao banheiro ou de se alimentar, meu pai olhava para uma placa e dizia: em tantos metros ou quilômetros nós vamos chegar no posto de gasolina. É interessante que o símbolo não revela para nós o local, mas o símbolo nos revela o caminho para nos chegarmos até aquele local. E eu compreendo Deus como se fosse uma grande viagem, e eu quero dividir dessa viagem com você. E essa estrada chama-se Bíblia, por isso que eu aconselho o estudo bíblico sempre. E quando nós olhamos para essa grande estrada e começamos a leitura bíblica pelo Antigo Testamento, pelo Primeiro Testamento, nós não vamos ver, de fato, a revelação plena de Deus como nós gostaríamos. Porque a revelação plena de Deus, que por conta da sua santidade e por conta da sua luz inacessível, seria impossível para o homem acessá-lo. Inclusive Moisés não conseguiu ver ele face a face. Então, a revelação de Deus no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, ela foi feita através de símbolos. E para que nós pudéssemos compreender esses símbolos, até nós nos achegarmos à compreensão plena de quem é Deus, nós precisamos saber que símbolos são esses, aonde eles estão e como nós podemos interpretar esses símbolos. E como é clichêzão, isso está inclusive na apostila da minha escola de teologia, eu vou ler aqui para vocês alguns desses símbolos que apontavam para Deus. E no final desse vídeo, se você ficar até o final, eu vou te explicar como nós podemos conhecê-lo. Gênesis, ele é a semente da mulher. O Êxodo, o cordeiro pascal. Levítico, o sacrifício perfeito. Em Números, aquele que foi levantado para a nossa cura e redenção e rocha ferida. Deuteronômio, é o grande profeta. Josué, ele é o capitão da nossa salvação e príncipe dos exércitos. Tudo isso que eu estou dizendo está dentro de um capítulo e versículo que eu não vou poder externar aqui, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Em Ruth, ele é o parente resgatador. Em Samuel, é o rei esperado da nação. Reis, é o rei prometido. Em Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, é o ensinador divino. Em Neemias, é o reconstrutor. Em Esther, é a providência divina. Em Jó, é o nosso Redentor que vive. Em Salmo, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria. Em Eclesiastes, é o pregador perfeito. Em Cantares, é o nosso amado. Em Isaías, é o servo do Senhor. Em Jeremias, é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações, é o Consolador de Israel. Em Ezequiel, é o Senhor que reinará. Em Daniel e em Joel, é o juiz das nações. Em Amós, o Senhor Deus dos exércitos. Em Obadias, é o Salvador. Em Jonas, é a salvação do Senhor. Em Miqueias, é o ajuntador de Israel. Em Naum, é o Deus zeloso. Abacuque, é o puro de olhos. Em Sofonias, é o pastor de Israel. Em Ageu, o desejado das nações. Em Zacarias, é o renovo. Em Malaquias, o sol da justiça. E assim, sequencialmente, o Velho Testamento, não através somente desses símbolos, mas através de dezenas ou centenas de símbolos, ele aponta em como você pode conhecer a Deus e como Deus pode transformar de forma profunda a sua vida. Quando Deus ele quis se revelar de forma direta para o homem, para a humanidade, eu vou parafrasear um grande pastor conhecido por muitos. Ele teve que colocar um rosto para ser conhecido. Ele teve que escolher um tempo, ele teve que escolher um período. E o tempo escolhido, o período escolhido, a nação escolhida, o local escolhido, tudo isso tem razões que podem ser explicadas historicamente, geograficamente e teologicamente. Deus ele colocou um rosto, Deus se vestiu de um corpo, e esse rosto e esse corpo tem o nome: Jesus de Nazaré. Você só vai poder conhecer a Deus através do seu conhecimento de Yeshua, porque você não conseguiria ver Deus, mas você consegue ver Deus e ir até Deus através de Jesus.
Então, se a sua alma anseia em conhecer a Deus, eu te faço um convite. Gaste a sua energia, coloque a sua energia em conhecer a Jesus Cristo. É provável que quando você for por Ele, Ele te colocará junto a Deus. Isso nós vamos encontrar de forma muito clara no livro do profeta, o grande profeta messiânico, que eu vou procurar aqui na minha Bíblia, que eu já comentei com vocês, que é aquela de tradução ruim, no capítulo 53, versículo de 13 ao 15. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, pois do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo não lhes foi anunciado e verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Mais claramente, no capítulo 1 do livro de Hebreus, e agora eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia. Não precisa ser agora, pode ser depois desse vídeo, ou se você quiser pausar esse vídeo e abrir no capítulo 1 do livro de Hebreus, nós vamos ler do versículo 1 até o final do versículo 3, eu vou ler para você. Presta muita atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu vou ler mais uma vez. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, através dos símbolos, através das chaves, códigos e caminhos. Ele ia se revelando. Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. A quem constituiu herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não existe, na minha opinião, versículos mais claros e capítulo mais claro na palavra que aponta que Jesus é o nosso único acesso a Deus e que tudo foi feito para Ele, por Ele, para sempre vai ser por Ele. Se você tem desejo de ter sua vida tocada, transformada, modificada, e mesmo que você tenha sido o pior dos pecadores, o mais cruel dos pecadores, por mais que você tenha causado dano a alguém, por mais que você tenha prejudicado alguém, por mais que você tenha principalmente se prejudicado, por mais que você tenha sido de alguma igreja, de alguma instituição, e mesmo que as pessoas não te compreendam, entenda isso, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. O que ele está dizendo? Não limite o perdão e o seu conhecimento de Deus em alguma lei cerimonial, em algum simbolismo religioso. Jesus é eterno, assim como o seu acesso a Deus sempre vai ser eterno. O ponto crucial é que o homem tem um grande símbolo de novo nas mãos.
tem um grande sinal, tem uma grande placa. Ele vai voltar. Através de todos os símbolos de Daniel, através de todos os símbolos de Ezequiel, através de todos os símbolos do livro de Apocalipse, está muito claro, novamente, que ele vai retornar. E antes que ele retorne, eu convido, através desse vídeo, de um pecador, de uma pessoa falha, errante, que não é exemplo, mas que está pregando, está dizendo sobre o exemplo. Eu convido a que nós possamos furar as nossas bolhas e propagar esse evangelho, a dizer que ele vai voltar. E se você precisa de algum socorro, se você precisa de ajuda, corra o mais rápido possível e tente se apresentar e peça para alguém te apresentar a Jesus Cristo de verdade. Não peça para ser apresentado para instituições religiosas, não é isso, mas que as instituições religiosas possam apresentar aquele que está à destra, sentado à destra da majestade divina. Eu vou ler com vocês, se me permitem, talvez um dos mais lindos evangelhos, ou o mais lindo dos evangelhos, João, capítulo 8, versículo de número 58, deixa eu ver se é isso. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou se conecta intimamente com a mensagem que o próprio Deus, Yud-Ve-Vav-He, ou Yahavá, ou tetragrama, YHWH, disse para Moisés, salvo engano, no Monte Moriá. Quando te perguntarem quem te enviou, diga: eu sou, me enviou. Se você acredita nesse evangelho, se você acredita nesse Jesus, se você acredita no toque do evangelho, se você acredita nessa palavra, independente da sua idade, situação, denominação, igreja, pecado, situação, dor, mácula, qualquer coisa, comenta aqui que você crê, ou diga a alguém que você crê, ou confesse agora de joelhos: eu creio nele, e ele vai perdoar seus pecados e vai te salvar, e vai salvar você e a sua casa. Para você poder conhecer Deus, o seu único meio, o seu único acesso é Jesus Cristo. Não tenha vergonha de anunciá-lo. Ele não teve vergonha de descer aqui, morar no tabernáculo de carne como Deus, colocar um rosto, se apresentar para o mundo e sofrer a mais das miseráveis mortes. #amar. Até o próximo vídeo.